Vamos falar hoje de análise exploratória de dados, né? Vocês vão fazer esse trabalho, né, de sistemas inteligentes. Então, com as bases de dados que vocês selecionaram, vocês vão fazer essa exploração de dados para gerar as informações pertinentes aos conjuntos de dados que vocês selecionaram. EDA. O que é EDA? É análise exploratória de dados. Então, basicamente, vocês já entenderam que se fala muito de inteligência artificial, IA, é a palavra do momento, todo mundo fala sobre IA e todo mundo quer IA, mas IA, inteligência artificial, é um campo muito abrangente, como vocês já viram, baseado na nossa referência, que é Russell e Norvig, que é aquele livro de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Qualquer tecnologia que tente simular o comportamento humano. Aí vocês viram, naquela figura extraída do livro de Russell e Norvig, que IA tem várias disciplinas. E cada disciplina tem várias sub-áreas ou subcampos. A gente tem IA, né, Artificial Intelligence, com várias disciplinas. Né? O meu foco foi essa aqui, Machine Learning e Decision Making. Mas a gente tem processamento de linguagem natural, solução de problemas, reconhecimento de objetos, robótica, racionalidade. Então, assim, tem tantas disciplinas, e cada disciplina com uma montanha de áreas, que é assim, quando você fala inteligência artificial, você tem que especificar, você está com IA focado em quê? E o nosso foco é machine learning, é aprendizado de máquina. Aí vocês podem dizer assim, por que o nosso foco é aprendizado de máquina? Porque, em termos de necessidade do mundo atual, quando as organizações, isso tanto do setor público como privado, falam, a gente precisa de um IA. O que eles estão precisando, quando dizem isso, é uso de algoritmos que permitam fazer com que se dê apoio à tomada de decisão, que aí entra nessa área de decision making, que é a engenharia de conhecimento, que é o planejamento, né, de atividades reais, que é a parte de lógica, fazendo uso do aprendizado de máquina, que aí é modelos probabilísticos, é aprendizado não supervisionado, é aprendizado por reforço, é aprendizado supervisionado, é aprendizado de conhecimento. Então, o que se busca, normalmente, quando se fala, é isso. Não que as áreas não sejam também de importância para todos os setores. Quando as organizações, elas estão pedindo o uso de IA, elas estão pedindo mais para esse entendimento dos seus dados, né? Elas querem processar os dados para gerar informação, com base nessa informação, ter conhecimento do negócio, para que possam tomar uma decisão com sabedoria, né? De uma forma mais assertiva. Esse é o grande foco do uso de IA nas grandes organizações, sejam públicas ou privadas. Claro que, por exemplo, você pode ter uma necessidade de usar reconhecimento de objetos, que é a visão computacional, processamento de imagem, reconhecimento em 3 dimensões. Aí, vamos supor, quando você queira fazer um desenvolvimento de catracas com reconhecimento biométrico, então, isso pode ser uma necessidade da organização, mas, no geral, não é essa a grande necessidade dos órgãos. Por quê? As instituições hoje, no momento que a gente está nessa era do conhecimento, a gente tem um volume de dados, toda organização tem um volume de dados gigantesco. E se a gente olha assim, como corporações, essas grandes organizações que têm várias subsidiárias, então, quando você olha no consolidado dos dados dessas grandes organizações, que é o Data Warehouse, aí sim que eles precisam ter informação, porque elas são, muitas vezes, informações departamentais, e a organização como um todo precisa conhecer a visão geral daquela corporação. E, por exemplo, se a gente olha governo do Estado, que tem várias secretarias, vários órgãos, cada um com a sua montanha de dados, o governo, ele precisa ter essa visão do todo, a visão geral, consolidada. Aí, vocês transportem isso para um governo federal, com as visões dos estados, ou para os municípios também, com as visões de suas secretarias. Então, essa hoje em dia é a grande necessidade do uso desses algoritmos de IA, são chamadas técnicas inteligentes, que conseguem extrair conhecimento, o aprendizado, com base nos dados, e dados é o que não falta hoje em dia, né? Só que hoje em dia o que se tem? Muito dado sujo. O que é muito dado sujo? É dado com falta de integridade. Então, existe a necessidade de fazer a limpeza dos dados. Essa limpeza dos dados é justamente para evitar o enviesamento do aprendizado. Porque se você coloca esse conjunto de dados, seja estruturado ou não estruturado, para qualquer uma dessas técnicas inteligentes, elas vão aprender, mas vão aprender enviesado, e é o que você quer evitar, né? Esse enviesamento do aprendizado.
Então, o que a gente pode fazer para entender esses dados? Hoje, o que se faz, né, muito é utilizar esses algoritmos para gerar informações visuais, é o que a gente chama de data visualization. A essas informações, né, o que acontece? A gente, quando normalmente pensa em inteligência artificial, aí você está logo pensando no chatbot que vai estar respondendo para você as suas perguntas, porque muita gente só imagina hoje em dia o GPT, mas não é assim. GPT é uma forma de rede neural, né, que é uma rede neural generativa, que pode ser utilizado para modelos de linguagem. E esses modelos de linguagem permitem essa comunicação que a gente chama de chatbot, que pode ser tanto escrita como falada. Mas essa é uma forma de comunicação, mas não é a normal que se usa nas organizações ou na ciência de dados, vamos dizer assim. O que se usa normalmente é a visualização dos gráficos que estão sumarizando o processamento realizado por aquele algoritmo. Então, é importantíssimo conhecer os gráficos e interpretá-los. Vocês possam, com base naquela leitura, entender o que é que saiu daquele algoritmo, que é o que a gente chama de forma genérica de IA, mas normalmente esses algoritmos, eles são ou simbólicos, usando, por exemplo, um decision tree, ou subsimbólicos, usando uma rede neural artificial, tipo um multi-level perceptron, ou de uma abordagem neural, ou de uma abordagem de enxames, uma abordagem do Swarm Intelligence, tipo o ACO, o ABC, o FSS, ou um estatístico, que é que assim, é extremamente utilizado há muito tempo, tipo uma regressão logística, uma regressão linear, um suporte vector machine, um naive Bayes. Então, assim, essas técnicas inteligentes, que são de várias abordagens, como vocês já sabem, elas fazem o processamento, retiram o conhecimento dos campos, dos dados, melhor dizendo, que a gente chama de features, como vocês já sabem, e com base nesse aprendizado, ele vai te mostrar algo com os gráficos, que é a parte de visualização dos dados. E aí você tem que explorar, e essa exploração, que é a que a gente chama de EDA, que é a análise exploratória dos dados, onde vocês vão ter vários tipos de gráficos, como gráfico de distribuição, gráfico de dispersão, gráfico diagrama de caixa, ou uma visualização de árvore, e aí vai, histogramas. Então, vocês vão ter uma série de representações onde vocês vão interpretar aquela informação que foi gerada com base no processamento dos dados. E é isso que a gente vai ver hoje, essa montanha de gráficos, né, que existem para fazer essa análise exploratória, que normalmente a gente chama de EDA, que é de Exploratory Data Analysis. Então, vamos para a nossa análise exploratória. Então, EDA significa análise exploratória de dados, que é uma abordagem usada para analisar e investigar dados, para descobrir padrões e anomalias. A gente normalmente chama isso de outliers, como vocês já aprenderam. Testar hipóteses, validando suposições usando medidas estatísticas, extrair insights, né, que são as percepções e informações que podem alimentar modelos de aprendizado de máquina. E direcionar as tomadas de decisões de negócios baseados em dados, que é o que a gente chama de data-driven, que é a decisão orientada a dados. Isso através de várias técnicas, principalmente gráficas, para examinar e estudar os dados. Então, isso é EDA. E aí vamos começar a ver alguns desses dados, desses gráficos, melhor dizendo. Mas lembrando que, na verdade, o que a gente está fazendo? Se a gente pega um grande conjunto de dados, né, que aqui está representado como um Big Data Source Repository, então você está pegando aí uma montanha de dados estruturados, se provenientes de banco de dados, na sua grande maioria na arquitetura relacional. Também podem vir dados de banco de dados não relacionais. Então, se eu falo de banco de dados relacionais, SQL Server, Oracle, Sybase. Se eu falo de banco de dados não relacionais, eu posso estar falando de MongoDB, Elasticsearch, e aí tem uma série de outros bancos cada vez mais, surgindo cada vez mais bancos não relacionais. Mas eu também posso estar falando de dados que a gente chama de arquivos flex, né, que eu posso estar falando de planilhas, né, de Excel, planilha Google, posso estar falando de arquivos, como arquivos de imagem, como arquivos de vídeos, né, arquivos texto, tipo um PDF, um DocX, que são os dados não estruturados. Esse grande conjunto de dados, que normalmente a gente chama de Big Data,
que seja pertinente para o entendimento do seu negócio, normalmente você vai fazer os agrupamentos, é o que a gente chama de clusterização, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Para que você possa montar os grupos com base nessas semelhanças matemáticas, que a gente já entendeu o que é isso, que é usar algoritmos. Vocês também já sabem que grande parte desses dados, sejam dados de imagem ou textuais, eles vão ter que ser transformados, vão ter que ser normalizados, padronizados. Uma preocupação é balanceá-los para que eles se tornem dados numéricos, seja um número discreto, seja um número contínuo, porque esses algoritmos, o que eles fazem internamente são operações matemáticas, né? São computações matemáticas. Então, esses dados, sejam que você esteja vendo uma imagem ou um texto, ele vai ter que ser transformado em números para que ele possa, então, realizar essas computações matemáticas. E muitas vezes você vai ter que agrupar pelas semelhanças matemáticas, que normalmente, dependendo do algoritmo, ou ele vai estar agrupando por características numéricas, ou por distâncias, e vai gerar esses clusters, esses grupos, onde você vai investigar, e nessa investigação você vai rotular. É onde a gente está fazendo, nesse caso, o aprendizado de máquina não supervisionado, porque a gente não tem os rótulos. Mas depois que a gente agrupa, a gente pode rotular, aí o humano tem que rotular, e a partir dessa rotulação, que você classificou esses dados, você rotulou, você pode usar as técnicas do aprendizado de máquina supervisionado. Mas sempre, qual é o objetivo? É você ter visões, e normalmente uma visão multidimensional é muito mais interessante que uma visão bidimensional. Então, por isso que existe essa técnica que normalmente a gente chama de OLAP, que é Online Analytical Process, onde você vai criar essa imagem de cubo, que é essa visão tridimensional, que vai permitir você ter uma visão espacial melhor desses dados, entre aspas, informações, porque já foram resultantes do processamento dos dados brutos, para que você possa tirar, então, as suas percepções, né, que normalmente a gente chama de insights. E com isso, você vai gerar todos esses gráficos, né, que vão possibilitar, que é o que a gente chama de Data Analysis Visualization, só Data Visualization, vai possibilitar que a alta gestão, seja do nível tático ou nível estratégico, possa, então, entender o seu negócio e aí tomar as decisões pertinentes. Então, se a gente for para a ferramenta Origin Canvas, que é a que nós adotamos, por ela ser uma ferramenta low-code, quer dizer, de baixa codificação, e você consegue fazer tudo com componentes e preenchendo propriedades, você tem uma série de gráficos, né, que você pode utilizar. Por exemplo, existe esse Tree Viewer, que permite você visualizar os dados no formato de árvore, né, que é baseado no que foi resultante da aplicação daquele algoritmo chamado Tree Decision, que ele faz a organização dos dados de uma forma onde cada ramo dessa árvore vai ter a informação resultante do processamento que o algoritmo realizou, seja ele para fazer uma classificação, seja ele para fazer uma predição. Nós temos o que é muito usado na ciência de dados, que é o box plot, ou muito chamado de caixa, diagrama de caixas, que é um gráfico que você consegue ver muitas informações num único gráfico, informações estatísticas, como os outliers, tanto para baixo como para cima, os valores mínimos e máximos, a média e a mediana, e os quartis, né, que são os dados, e toda vez que eu falar aqui dados, entendam que é informação, porque já é resultante do processamento de dados, entre os 0 e 25%, entre os 25% e 50%, entre os 50% e 75%, dos 75% a 100%, então são os quartis. O scatterplot, por distribuição, que permite ver como esses dados estão distribuídos, obviamente sempre olhando isso numa visão bidimensional, no máximo uma visão tridimensional, mas tendo essa visão padrão de duas dessas dimensões. Lembrando que as dimensões são como se fossem os campos de uma planilha, né? Aquelas colunas de uma planilha. Então, imagine uma planilha que tenha 100 mil linhas e tenha 10 colunas. As 10 colunas são as 10 dimensões do seu problema. E as 100 mil linhas são as 100 mil instâncias do seu problema. Só que como é que eu vou representar essas 15 instâncias, ou melhor dizendo, essas 15 dimensões, essas 15 colunas, num gráfico bidimensional ou num gráfico tridimensional? Não tem, né? A não ser que eu faça uso de um recurso que a gente chama dos gráficos esdrúxulos, né? Que são aqueles que têm os vários picos. É como se você estivesse vendo um gráfico topográfico, né? Onde você tivesse cada montanha ali, na verdade, significa uma dimensão daquela que você
está querendo analisar. Ou você faz uma redução de dimensionalidade. Então, tem vários algoritmos que reduzem, por exemplo, no nosso cenário aqui de 15 dimensões para 3 dimensões, que aí você consegue ter uma visão tridimensional ou 2 dimensões. Então, você, sem perder muito das contribuições de cada uma das dimensões, você transfere e faz essa representação em 2 dimensões daquele conjunto de dados. Ou você analisa a dimensão em 2 dimensões, para fazer o estudo de correlação dessas dimensões, né? Então, você pode ter a sua dimensão fato. Qual é a dimensão fato? É aquela que expressa os quantitativos, né? E as demais dimensões, que vão ser a temporal, a de qualidade. Então, por exemplo, eu quero ver, imagine que você tenha um conjunto de dados que fale das rodovias ou das estradas do nosso estado. Você tem estradas boas, estradas ruins, e você queira fazer o estudo desses dados graficamente, em relação à distribuição. Então, como é que está distribuído em relação à distância daquela rodovia, daquela estrada, daquela rota, e em relação à quantidade de falhas, ou em relação à quantidade de lombadas, ou à quantidade de sinalizações, e aí assim vai. Em termos de distribuição dos pontos, lembrando que quando a gente usa um gráfico desse, normalmente um ponto, ele está representando não só um dado, mas um conjunto de dados, ou melhor dizendo, a instância. Cada ponto equivale a uma instância. E aí, a plotagem desse ponto dentro da coordenada cartesiana, do x e y, ele vai estar informando a posição dessa instância em relação à outra, como é que ela está distribuída. E a referência, normalmente, é através dos dados centrais que você tem do teu conjunto de dados, porque aí entra muito forte a estatística, né? Se você tem pontos, se você gera uma linha de regressão nesse gráfico, e você tem muitos pontos próximos à linha de regressão, ou muito distante, então aí é onde você vai analisar se tem muitos outliers, ou se está muito, ou tem muito inlier, né? Que seria os pontos que estão próximos à curva, são pontos normais, os pontos longe da curva são pontos anormais. É onde você consegue fazer visualmente essa análise. Aí você também pode fazer essa visualização através de gráficos de linha, que é comumente usado, muitos usam esses gráficos, por conta até do Excel, então é um gráfico muito intuitivo, né? Tem o Linear Projection, que é justamente para você ter essa projeção dessas linhas em 3 dimensões, né, na coordenada x, y, z. O mapa de calor, esse mapa de calor é justamente para ele mostrar, quando está plotado cores mais fortes, com vermelho, significa que tem uma maior densidade desses dados naquela região, que informam algo dependendo do que você está representando nesses gráficos. Quando ele tem cor mais fria, tipo um azul, significa que tem menos ocorrência dessas instâncias naquela região. Então, visualmente, você consegue saber se está tendo muitas ocorrências ou poucas ocorrências de acordo das dimensões analisadas. Um diagrama de Venn, você consegue ver as interseções entre as dimensões. Então, o conjunto de dados que está interagindo ou tem uma interseção maior com dados de uma outra dimensão. O de silhueta, que permite você ver o contorno desses dados. E esse gráfico de silhueta, ele é muito interessante porque ele pode lhe ajudar até para definir a quantidade de Ks que você queira determinar para um grupo de dados que não tem rótulo. Então, você imagina que você tenha as suas 1000 instâncias, mas você não tem a classe, você não tem um rótulo que defina esses conjuntos ou subconjuntos de dados dentro daquele conjunto de dados, quer dizer, os subsets dentro do datasets. E aí você pode usar esse diagrama de silhueta para lhe mostrar quantos Ks você consegue ter nesse conjunto de dados, ou você deve informar. Por exemplo, se você for usar o caminhos, você usando esse gráfico, você consegue ter essa visualização de montar. Eu vou querer gerar 3 grupos, ou 4 grupos, ou 5 grupos. Quer dizer, não fica uma formação aleatória de grupos. Um gráfico você tem. Existem outros gráficos, por exemplo, de cotovelo, que você pode usar para determinar isso. Agora, isso se você não sabe já quantos conjuntos de K você queira já obter com aqueles dados, né? E aí você tem o nonograma, que permite ter essa visão segmentada dos seus dados, o dendrograma, que eu acho que eu já mostrei aqui, mas aí eu mostro de novo, o de histograma, que permite você ver as linhas e colunas. Então, tem vários tipos de gráficos
que vão gerar informações que vão permitir você explorar aquele teu dataset. Então, a gente vai ver esses gráficos, né? Aí eu dei um exemplo aqui de um conjunto que eu vou disponibilizar para vocês, que é do censo, né? Que vem aí informações dos estados, a expectativa de vida, natalidade, mortalidade, envelhecimento, mas a gente pode usar até outros conjuntos de dados também para mostrar esses dados. Então, o primeiro gráfico que a gente vai ver aqui é o gráfico de distribuição. Então, veja que nesse gráfico de distribuição, o que a gente tem? A gente tem uma linha, né, uma linha de regressão, onde a gente vai ter os pontos, e esses pontos aqui, cada ponto desse, ele representa uma instância do seu conjunto de dados. Quer dizer, entenda uma instância como, faça analogia com a planilha, a instância é aquela linha, né, da planilha, seria o registro, a tupla, a ocorrência. Então, cada ponto desse, que está plotado aqui nessa coordenada cartesiana, onde nós temos essas duas dimensões, que são os anos de estudo e a expectativa, seria a expectativa de vida. Então, veja que baseado no seu dataset, você vai ter N dimensões, né, N colunas, campos, atributos, e você vai analisar de forma bidimensional essas relações ou correlações entre esses dados, né? Aí, essa ferramenta, ela permite você atribuir a cor para uma dessas dimensões, aqui está sendo atribuída a cor para o campo de expectativa de vida. Você pode determinar as formas também, tipo, dados referente a um conjunto, um subconjunto vai estar marcado de X, um outro subconjunto de bola, um outro subconjunto de triângulos, ou o tamanho, né? Por exemplo, aqui o tamanho em relação à expectativa, então, a expectativa está marcada aqui, então, a expectativa de vida entre 70 e 75 anos está de cor amarela, entre 65 e 70 anos de cor verde, um verde mais claro, um verde mais escuro entre 60 e 65, então você tem a escala da expectativa de vida aqui, e o tamanho da bolinha também, né, da plotagem. Você veja que existem pontos aqui mais menores e pontos maiores, significa que o ponto menor tem menos densidade, tem menos informação, menos dados do que o ponto maior. Uma outra coisa que você pode também fazer nesse tipo de gráfico é a opacidade, ou dizer se ele está opaco ou não. Em relação àquilo que tem uma cor mais forte, significa que tem mais densidade de dados. Aquilo que tem uma cor mais clara tem menos densidade de dados. Então, veja que você consegue definir se você quer opacidade, se quer que seja mais opaco ou não, se quer que seja maior ou não, se você quer que os dados estejam mais agrupados ou não. Você consegue configurar o seu gráfico de dispersão da forma que lhe dê mais informação sobre o que você quer. E analisando, aí você pode determinar se você quer que mostre a legenda, tá? Se você quer que mostre a linha de regressão ou não. É sempre interessante deixar a linha, porque você vai perceber quais são os dados que estão mais próximos à linha, que aí são o que a gente chama de inliners, né? Os dados mais próximos à curva, ou os que estão mais distantes, né? Os outliers, né? Aqueles pontos que estão destoando, né? Desse conjunto de dados. Então, você pode clicar aqui para mostrar os dados quando o mouse passar por cima, né? Então, em tempo de execução, quando você botar o apontador sobre o ponto, ele vai mostrar aquela instância, os dados referentes àquela instância que foi plotada ali. Então, esse é um gráfico muito interessante, justamente para você ter essa visão da distribuição desses dados. Então, um gráfico de dispersão é um tipo de gráfico que mostra a relação entre duas variáveis numéricas. Sim, aí tem esse detalhe, né? As variáveis têm que ser numéricas. O que você tem de categórico? Imagine que você tem um campo lá que seja a faixa XYZ, onde você tem a classificação de júnior, pleno e sênior. Júnior, pleno e sênior não diz nada para um algoritmo que vai fazer essa correlação entre essas variáveis. Então, você tem que fazer algum tipo de conversão. O que é júnior é 0, o que é pleno é 1 e o que é sênior é 2. Então, tem que ser transformado em números para que ele possa fazer essa relação entre essas variáveis. Usando pontos para representar os valores de cada variável nos eixos horizontal e vertical, né, no x e y. Ajudando a identificar se existe uma correlação entre as variáveis. Ou seja, se elas variam juntas de forma positiva, negativa ou neutra. Mas também ajudando a detectar padrões, que são os outliers, né, os pontos fora da curva ou os grupos nos dados, sendo necessário apenas ter um conjunto de dados, pelo menos duas variáveis numéricas. Quando a gente fala correlação, que é a correlação positiva, né? A correlação positiva tipo, imagine duas variáveis, duas dimensões do seu conjunto de dados, que fale sobre o poder aquisitivo.
né? Fale sobre o seu, sobre rendimentos, vamos dizer assim. Imagine que você tem um campo lá que fale de salário, e um outro campo, uma outra dimensão que fale poder de compra. Obviamente, quanto maior o seu salário, maior é o seu poder de compra. Então, quanto mais for subindo esse dado, maior vai subindo o outro do poder de compra. Então, elas são correlacionadas positivamente. Mas imagine também uma outra dimensão nessa base de dados, que é inflação, né? Então, quanto maior é a inflação, menor vai ser o seu poder de compra. Então, imagine que aí, você visualizando esses dados, você já consegue observar que se eu estou aumentando a inflação, estou diminuindo o meu poder de compra. Então, eles são correlacionados negativamente. É uma correlação inversa. E existe a neutra. A neutra é, se eu aumento esse campo, ele não afeta esse outro. Certo? Então, são campos que não têm nenhuma correlação. Esse gráfico é interessante porque você consegue ver também essas correlações. Quais são os campos que são correlacionados positivamente? Quer dizer, se esse valor aumentar ou diminuir, afeta positivamente esse outro, ele aumenta ou diminui também. E tem correlações inversas, que é o que a gente chama de correlação negativa. Se aumenta esse, diminui aquele. Então, eu consigo ter essa visão. E também identificar quais são os que não estão correlacionados, que se aumentar esse aqui, não está afetando esses outros. Aí vem esse conceito, né, de variáveis dependentes e independentes. Isso é importantíssimo entender esses dois conceitos, né? Serve para estudar as relações entre diferentes fatores ou fenômenos. Assim, pode-se testar hipóteses e verificar se há uma correlação entre essas variáveis. Então, o que é uma variável dependente? É a variável que é afetada ou influenciada por outra variável independente, que representa o efeito ou o resultado que se quer medir ou observar. E a variável independente é a variável que causa ou determina a mudança na outra variável, que é o que chamamos de dependente, representando o fator ou a condição que se quer manipular ou controlar. E aí vem a relação causa e efeito, né? As variáveis dependentes e independentes permitem analisar a relação de causa e efeito entre dois ou mais fatores, pois, ao alterar a variável independente, pode-se observar como isso afeta a variável dependente. É aquele exemplo que eu falei do seu, em relação ao seu vencimento, né, ao seu salário, e em relação ao poder de compra, ou à inflação em relação ao poder de compra. Tratar variáveis como independentes. Tratar as variáveis como independentes significa que a mudança de uma variável não necessariamente implica uma mudança correspondente na outra, né? Em outras palavras, cada variável tem a sua própria distribuição e não depende da outra, sendo útil quando você está tentando entender a relação entre duas variáveis, mas não assume que uma causa a outra. Por exemplo, se você estiver examinando a relação entre a altura e peso das pessoas, pode tratar essas duas variáveis como independentes, embora possa haver uma correlação entre elas, já que as pessoas mais altas tendem a pesar mais, a serem mais pesadas. Mas um aumento na altura não causa necessariamente um aumento no peso, né? Então, aí você tem essa tratativa em relação às correlações. Em relação à linha de regressão, né? Aquela linha que vocês viram traçadas e que vai determinar essa questão dos inliners e outliners, né? A linha de regressão é um gráfico de dispersão, é uma linha reta que descreve como uma variável de resposta, que é uma variável dependente, muda quando uma variável explicativa, que é uma variável independente, muda, sendo usada para prever o valor da variável dependente para um determinado valor da variável independente, sendo útil na análise do tipo modelo de regressão linear, que é o modelo estatístico usado para prever o valor de uma variável a partir de outra variável. Também para a interpretação, onde a inclinação da linha de regressão indica a relação entre as duas variáveis. Se uma linha de regressão aumenta, isso significa que a relação é positiva entre as variáveis. Se ela diminui, significa que é uma relação negativa. Para a previsão também, que é a predição, na qual a linha de regressão pode ser usada para prever valores futuros. Por exemplo, se pode usar a linha de regressão para prever vendas futuras com base em gastos com publicidade. A correlação, que é a linha de regressão, também pode ser usada para entender a força de correlação entre as duas variáveis, pois quanto mais próximos os pontos de dados estiverem da linha de regressão, mais forte é a correlação. Então, tem esse detalhe, né? Se vocês olharem a linha de regressão, os pontos mais próximos são os mais correlacionados. Então, por exemplo, pegando esse de poder aquisitivo e inflação, né, eles não vão estar muito próximos à linha de regressão, porque eles têm uma correlação negativa. Se um aumenta, o outro diminui. Mas se eu pegar
vencimento, salário, junto com o poder de compra, eles estão mais próximos da linha de regressão, porque eles têm uma correlação positiva, quer dizer, é uma correlação forte. O exemplo anterior é uma correlação fraca. Significa que quanto mais eu vou subir no meu salário, maior vai subir no meu poder de compra. Então, o que é a correlação? Né? Refere-se à relação mútua entre dois termos, sendo a medida padronizada da relação entre duas variáveis. Se uma correlação está próxima a zero, indica que as duas variáveis não estão relacionadas entre si, né? Mas, se a correlação for positiva, indica que as duas variáveis se movem juntas. A correlação é forte, quanto mais se aproxima de 1. Agora, se a correlação for negativa, indica que as duas variáveis se movem em direções opostas. A correlação também fica mais forte, quanto mais próxima de menos 1. Portanto, serve para descrever o grau de relação entre as duas variáveis. Então, sempre se estiver mais próximo de 1, significa que elas são fortemente correlacionadas positivamente, que significa que crescem juntas. Quando estiver mais próximo de menos 1, indica que elas estão fortemente correlacionadas negativamente, quer dizer, elas crescem em sentidos opostos. Quanto maior uma, menor é a outra. E mais próximo de zero é que elas não têm correlação, né? Se tiver zero, é neutra, não tem nenhuma relação. Bom, então com isso a gente viu o gráfico de dispersão. Vamos dar um exemplo aqui na ferramenta. Tá aqui. Então, vamos pegar um conjunto de dados, vou aqui no File, vou pegar aquele conjunto de dados de censo, que já está aqui, certo? Só peguei Pernambuco, Alagoas e Bahia, porque esse conjunto de dados é gigantesco, é enorme, aí ia demorar demais o processamento aqui. Aí ficou nosso target é o Estado, aqui a gente tem código da unidade federativa, código do município, o ano, a expectativa de vida, natalidade, mortalidade, taxa de envelhecimento, os estudos em anos, né, quanto ao grau de formação, o analfabetismo, quantidade de graduados, de pobreza, o RPC, o IDH, aqui tem o nome do município, que é um campo textual, que está só como meta, porque é só uma informação quando a gente apontar ali naquele dado. Então, se a gente for olhar o conjunto de dados, né, pegar aqui o data table, então vejam que nós temos aqui o nosso target, né, que são os estados, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Aí temos as cidades, né, os municípios, os códigos dela, o código da unidade federativa, o código, isso aqui é baseado no IBGE, o código do município. Aí temos os anos de coleta, aí aqui os valores, né, das expectativas de vida, natalidade, mortalidade, envelhecimento, os anos de estudo, analfabetismo, quantidade percentual, né, a taxa de graduados, pobreza, população, o RPC e o IDH. Se eu quiser olhar, com base nesses dados aqui plotados, pegando um de dispersão, que é um scatter plot, com base nos dados selecionados, né? Então, a gente já sabe que quando a gente seleciona por default, ele trata a questão de dados selecionados. Se eu quiser ver todos, é só marcar de deira para deira. Então, o que acontece em relação a dados selecionados é que se eu não marcar nada, eu vou estar vendo tudo, né? Mas se eu marcar um conjunto de dados, eu quero ver esse conjunto aqui, né? Somente esses registros, né? Então, marquei 25 registros do meu total de 2.112 registros. Então, aqui eu só vou estar vendo o gráfico de dispersão só dos selecionados, né? Então, se eu marcar aqui, mostra os dados, quando eu passar o mouse por cima, quando eu passar o mouse aqui, ele vai mostrar a instância, né? Quer dizer, aquela linha, ela foi plotada aqui, nessa posição, entre o eixo X e o Y, nessas dimensões que a gente está analisando. Mas se eu clicar aqui de dados para dados, né, mesmo que eu tenha dados selecionados aqui, ele vai mostrar todos os dados, sempre vai mostrar todos os dados. Então, aqui eu posso estar querendo analisar, em relação aos anos de estudo, qual é a expectativa de vida? Será que a pessoa que estuda muito consegue viver mais, né? Porque vai ter mais consciência da questão de alimentação e tudo mais? Então, veja que, se a gente olhar anos de estudo, com 11 anos de estudo, certo? A gente tem uma população aqui com maior densidade, né? Significa que a expectativa de vida dessas pessoas é maior. As pessoas que têm menos anos de estudo já têm uma expectativa de vida menor. O que é que isso significa? Que provavelmente a pessoa que estuda mais está mais preocupada
com a sua saúde, porque tem mais informação. Então, isso são as percepções, que normalmente a gente chama de insights, que você tira nessas visualizações. Por exemplo, se agora eu quiser analisar em relação a envelhecimento, não, vamos botar aqui, o analfabetismo, certo? Notaram que a gente saiu de uma linha de regressão positiva para uma negativa, né? Então, se a gente olhar aqui, certo? Eu tenho pessoas que estudam menos, obviamente, são mais, o grupo de analfabetos, né? É maior. Se eu for olhar em relação à pobreza, né? As pessoas que estudam menos são mais pobres. Se eu for olhar aqui em relação à população, o que seria em relação à população? Quer dizer, vejam que as pessoas que estudam mais têm. Aí veja que aqui tem uma relação que a gente pode interpretar, tem uns pontos aqui muito fora da curva, né? Se eu quiser saber que ponto é esse fora da curva, eu consigo ver lá do estado da Bahia, em Salvador. Significa que essas pessoas que têm um maior nível de escolaridade em relação à população na cidade de Salvador, certo? Gera uma maior população. Mas isso não refletiu na maioria dos dados. Isso virou aqui um outlier na Bahia. Obviamente, a gente está vendo aqui uma amostra só de Bahia, Pernambuco e Alagoas, e não do Brasil como um todo. Então, aí a gente perceberia, se fosse todo o Brasil, outros pontos fora da curva interessante nessa análise. Vamos olhar aqui em relação à mortalidade, né? Também uma reta, uma linha de regressão, empinada negativamente, né? O que a gente vê aqui? As pessoas que estudam mais, certo? Morrem menos. Isso tem a ver com a questão de consciência, com saúde e tudo mais. Aquelas que estudam menos, né, tem uma maior concentração de mortalidade aqui. E aí a gente pode analisar onde é que isso ocorre, né? Aí você vê o estado e o município. Então, esse gráfico de dispersão, você consegue tirar uma série de informações referentes às dimensões analisadas, né? Lembrando que tem que ser dimensões numéricas, lembrando que vocês podem determinar o tamanho dos pontos para ter uma maior visão em termos de densidade ou não, em termos de deixar a cor mais opaca ou menos opaca, para dar essa visibilidade, né, que você queira, e se os dados vão estar mais juntos ou não, né? Então, é outra forma de deixar representado aí graficamente. Pode também marcar a área pelas cores, né, para dar essa visão da legenda. Pode também definir aqui uma linha de grade, né, e deixar se esses valores vão ser tratados como variáveis independentes, que é aquilo que a gente falou, né, de tratar variáveis dependentes como independentes. Aí você pode marcar que aí veja que mudou a linha de regressão quando ele está tratando tudo como uma variável independente. Bom, esse é um gráfico que vocês vão ter que produzir, trazer pelo menos uma percepção, né, do conjunto de dados de vocês. Então, vocês vão escolher quem é que vai ser o seu eixo X e o seu eixo Y, e trazer pelo menos uma percepção interessante desse seu conjunto de dados. Vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico é o gráfico de distribuição, né? Então, aqui, veja que ele está mostrando como a pobreza está distribuída em relação ao censo, informação do censo. Não me lembro aí quais são os anos, mas a gente pode, por exemplo, usar um hotspot para ver os anos que estão sendo utilizados. E aí a gente analisando desses 3 subsets, né? Alagoas, do estado de Alagoas, de Bahia e Pernambuco. Então, esse azulzinho é Alagoas, Bahia é o vermelho e Pernambuco é verde. E aí você posicionando o mouse sobre a barra, né, a distribuição, você tem essas informações em percentuais, né? Então, aqui você tem o valor que está sendo analisado de pobreza maior ou igual a 50, que dá, no conjunto total de dados, você está representado aqui por 66, aproximadamente, por cento. Em termos de valores absolutos, né, que é 1.400, aqui tem a representatividade de 232 de Alagoas, 821 da Bahia e 347 de Pernambuco, os percentuais no grupo, e
os valores em termos absolutos, percentuais mais representativos, né? Aquela visão sobre os grupos. E aí você tem, né, as dimensões que você quer analisar. Aqui você escolhe uma dimensão, por exemplo, pobreza, e ele vai ver em relação aos valores absolutos, né, e mostrar a distribuição dos conjuntos, dos subconjuntos, né, como é que estão distribuídos em relação à pobreza. Então, veja que nós temos uma pobreza muito mais significativa aqui no estado da Bahia em termos de distribuição, tanto comparando com Alagoas como Pernambuco, né? Isso no valor que representa pobreza maior ou igual a 50. Né? Com pobreza menor que 50, nós temos essa outra representação. E isso aqui é em relação à frequência dos dados. Aqui eu consigo ver, se eu quero analisar de forma com os valores, né, os grupos de valores, que mais? Eu vou dizer como é que você quer separar os dados, os subgrupos, aí está selecionado que é pelo estado, a separação. Que mais? Você pode ver aqui como vai ser feita a distribuição desses dados, né? Existem várias formas de distribuição, que são essas linhas, que você tem informações estatísticas quando você determina como você quer analisar essa distribuição. Então, uma distribuição normal, ele traçou essas linhas aqui para mostrar como é que esses dados estão distribuídos. Então, vamos falar sobre as várias formas de visualização do valor máximo que você quer atribuir à distribuição. Mas antes, o que é um gráfico de distribuição? Mostra como os dados estão distribuídos, ou seja, quais valores ocorrem com mais ou menos frequência, quais são os valores mínimos e máximos, se há algum padrão ou tendência nos dados, se há algum valor discrepante ou anormal, um outlier, ajudando a entender melhor os dados, identificar problemas ou oportunidades, comparar diferentes grupos ou categorias e tomar decisões baseadas em evidências, né, existindo diferentes tipos de gráfico de distribuição, dependendo do tipo da variável, categórica ou numérica. Veja que aqui você pode trabalhar com dados categóricos, né, que são textos, e do objetivo da análise. Então, quando a gente fala, por exemplo, de distribuição cumulativa, né, uma distribuição cumulativa é uma forma de medir a probabilidade de uma variável aleatória assumir valores menores ou iguais a um determinado número. Por exemplo, se você jogar um dado, a probabilidade de obter um número menor ou igual a 4 é a soma das probabilidades de obter 1, 2, 3 ou 4. Essa soma é chamada de distribuição cumulativa. A distribuição cumulativa pode ser calculada de forma discreta, por essa fórmula, e é uma distribuição cumulativa, né? É a probabilidade da variável x ser menor ou igual a x, e x é o valor que você pode querer saber. E isso da forma discreta. Na forma contínua, aí já temos essa outra fórmula, que é a função de densidade de probabilidade da variável x. E x é o valor que você quer saber. Essas probabilidades ela é sempre crescente, ou seja, quando for maior o valor de x, maior será a probabilidade de x ser menor ou igual a ele. Se ela varia entre 0 e 1, ou seja, a probabilidade mínima é 0 e a máxima é 1. E ela pode ser usada para calcular a probabilidade de uma variável aleatória que está entre dois valores, subtraindo a distribuição cumulativa entre esses valores. Então, a gente consegue ver através, obviamente, isso aqui, essas fórmulas, vocês não precisam aplicar, porque ela vai estar sendo executada internamente. Essa é a vantagem de usar uma ferramenta low-code. Pois não? Alexandre, isso aí funciona bem com aquele Naive Bayes, né? Aquela técnica. Isso, porque o Naive Bayes, a gente vai ter essas técnicas inteligentes, cada uma, vamos dizer assim, com uma visão, ou uma aplicação, acho que aplicação é a palavra mais adequada. Então, se você quer, por exemplo, identificar essa causalidade, né, que veja que é o que a gente está analisando aqui, o efeito e a causa, né? Então, o Naive Bayes ele é muito interessante para fazer essa técnica, aplicar para identificar a causalidade. Se você quer, por exemplo, eu vou usar uma palavra aqui para ficar mais claro. Por exemplo, você tem uma representação binária, né? 0 e 1. Mas a análise que você quer fazer, você não quer que seja dual. Você quer ter uma gradação de valores. Deixa eu fazer um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que você... o ser humano, vamos fazer esse exemplo aqui. O ser humano, se você pergunta, aquela pessoa é bonita ou feia? O ser humano, normalmente, ele não vai ser binário. Normalmente, ele não vai dizer, é feia, é bonita. Ele vai usar uma gradação para indicar. Então, ele vai dizer, é feinha, é bonitinha. Então, quando ele não quer ser
taxativo, ele vai usar uma gradação. E se você quer representar aquele dado de forma gradual, aí você já pode usar uma técnica chamada fuzzy. Então, veja que você tem várias técnicas dependendo do que você quer aplicar no entendimento do seu conjunto de dados. Se você, por exemplo, não tem um rótulo e quer agrupar, aí você vai usar aqueles algoritmos que a gente chama de não supervisionados, um caminhos, um HCA, um som. Se você já tem um rótulo, mas você quer que a máquina aprenda a classificar como você classifica, aí você já vai usar aquelas técnicas do supervisionado. Aí você vai usar, por exemplo, um MLP, um SVM, um Random Forest, uma árvore de decisão. Então, veja que dependendo do que você quer resolver, você vai ter um conjunto de técnicas apropriadas para isso. Tranquilo? Show. E aí vem essa questão do ajuste da distribuição, né? Que lá na ferramenta você pode, é um combo box, né, um drop-down list, que você seleciona qual tipo de ajuste que você quer dar. Então, aquela, né, que vocês viram ali é uma distribuição normal. Então, o que é uma distribuição ajustada? É uma distribuição teórica que foi modificada para se ajustar aos dados observados. Em outras palavras, é uma tentativa de modelar um conjunto de dados com uma função matemática. Por exemplo, se você tem um conjunto de dados e acredita que ele segue uma distribuição normal, que é uma distribuição normal, uma média e desvio padrão. Lembrando que o que é isso? Assim, o que é você ter esse desvio padrão? É você saber quais são os pontos que estão ali, vamos dizer assim, extremos da sua distribuição. E a média, o que seria a média? É você saber qual o valor que está mais próximo ao centro do teu conjunto de dados. Então, você tem o que a gente chama de medidas centrais. O que são medidas centrais? Aí você tem a média, tem a mediana. A média, todo mundo sabe o que é a média. É a soma dos valores dividido pela quantidade dos valores somados. O que é a mediana? É você classificar esse conjunto de dados, botar em ordem crescente ou decrescente, e ver qual é o valor que está no meio. Qual é a diferença? É porque a média, ela não é muito usada, é mais usada a mediana, porque a mediana, ela reflete mais o meio do teu conjunto de dados do que a média. Porque a média, ela vai ser influenciada por aquele conjunto mais frequente, né? Então, se você tem valores mais altos, ela vai estar influenciando a sua média, se você tem valores mais baixos. Então, isso pode não refletir o meio do teu conjunto de dados, né? O centro do teu conjunto de dados. Quando a gente fala de desvio padrão, a gente fala de variância, a gente quer ver esses valores que fogem ao centro, né? A gente quer analisar a dispersão dos dados. O quanto esses dados estão dispersos em relação ao centro. Então, você pode ajustar uma distribuição normal aos seus dados, isso envolve encontrar os parâmetros da distribuição normal que melhor se ajustam aos seus dados. O ajuste da distribuição é frequentemente usado em estatística para testar hipóteses sobre como os dados são distribuídos. Se seu histograma, né, o que é histograma? É um gráfico de linhas e colunas. Tiver uma linha de distribuição ajustada, se pode avaliar o quão perto as alturas das barras seguem o formato da linha. Se as barras seguirem a linha de distribuição ajustada de perto, os dados ajustarão bem a distribuição, se ajustarão bem essa distribuição. Então, é uma forma de se analisar como esses dados estão distribuídos, né? Se você quiser ter essa visão. Mas não existe só essa forma, né? Você pode fazer a distribuição normal, você pode fazer a distribuição beta, pode fazer a distribuição gama, pode fazer a de Pareto e a exponencial. Então, você tem todas essas formas de analisar a distribuição dos dados, né? Pode analisar cada uma dessas formas, que são representações matemáticas para entender como é que seus dados podem se ajustar à distribuição. Então, cada um tem uma forma de realização, que é interessante que vocês depois leiam. Aqui é muito usado a de Pareto, eu vou ler aqui só de Pareto. A distribuição de Pareto é uma distribuição de probabilidade contínua que segue a regra 80-20, também conhecida como o princípio de Pareto. Este princípio, afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. A função de densidade de probabilidade para a distribuição de Pareto é dada por essa fórmula aqui, onde o x e m é o valor mínimo que a variável aleatória pode assumir e alfa é o parâmetro da forma. Então, pegando aqui esse mesmo conjunto de dados, a gente pode usar aqui o gráfico de distribuição. E aqui, se eu deixar só selecionado, né, os dados selecionados, ele só mostraria esse conjunto de dados aqui. Certo? Por exemplo, se eu marcar aqui, só mostraria a distribuição desse conjunto de dados. Se eu quero que
ver todos, aí lembrar que eu tenho que fazer de DEIRA para DEIRA. Então, eu vejo a distribuição de todos os conjuntos de dados. Então, vejam que aqui eu estou olhando em relação à pobreza dos 3 estados, né? Alagoas, Bahia e Pernambuco. Então, aqui você está vendo os histogramas, que são esses gráficos aqui, de barra, certo? E aqui você tem a gradação da pobreza entre 0 a 100. E aqui é a frequência da ocorrência. E aqui está sendo utilizado a densidade de Kernel. Mas aí, por exemplo, eu posso usar de Pareto, e aí eu consigo ver a relação 80-20 em relação à distribuição desses dados. Então, esse é um gráfico de distribuição, onde você pode ver, por exemplo, relação à mortalidade dos 3 estados. O próximo é o box plot, né, também conhecido como diagrama de caixa. Esse gráfico, como eu já disse, ele é muito interessante, porque você consegue, num gráfico só, tá vendo, observando várias informações estatísticas. Por exemplo, você consegue ver os outliers, né? Você consegue ver os valores mínimos e máximos, você consegue ver a média ou a mediana, e você consegue ver os quartis, né? Que são aqueles 25%, 50%, 75%, 100%, aqueles conjuntos. E aí, como é que eu verifico isso, né? Aqui você pode determinar se você quer verificar o valor que representa, o representativo, desculpe, do valor, se vai ser a média ou se vai ser a mediana. Lembre-se que é sempre mais interessante a gente analisar a mediana do que a média, porque a média ela pode estar sendo influenciada pela quantidade, né, de valores maiores ou menores, e você determina qual é o campo que você vai analisar em termos de subgrupos. Aqui estão os estados, né? Então nós estamos vendo aqui Pernambuco, Bahia e Alagoas, né? E aqui você vai escolher qual a dimensão que você quer fazer essa análise em relação à mediana, em relação ao mínimo, máximo, os outliers e os quartis. Então, o que é o box plot, né? Ou o diagrama de caixa? É uma ferramenta estatística que fornece uma visualização gráfica de distribuição dos dados, sendo composto por 5 componentes principais. O mínimo, que é o menor valor no conjunto de dados, excluindo os outliers, né? Porque os outliers são vistos nos outros pontos lá do gráfico. O primeiro quartil, que é o valor abaixo do qual se encontram 25% dos dados, a mediana ou a média, isso vai ser de acordo com a configuração, o valor central do conjunto de dados, o terceiro quartil, que é o valor abaixo do qual se encontram 75% dos dados, o máximo, que é o valor do conjunto de dados, excluindo os outliers, né? Sendo útil para várias análises de dados, por exemplo, identificação de medidas de tendência central, avaliação da dispersão dos dados, comprimento. E o que é isso? É o comprimento da caixa, né? No gráfico representa essa dispersão dos dados, né? Aquele comprimento que vocês veem ali vai dizer quantos gráficos estão dispersos. A detecção de assimetria, se a mediana não estiver no centro da caixa, isso pode indicar uma assimetria positiva ou negativa dos dados, dependendo para que lado essa caixa esteja. E a identificação dos valores atípicos, né, dos outliers, né, os pontos fora da curva. Os pontos que estão além dos extremos do gráfico são considerados outliers, né? Então, a nova, que é uma análise que é feita nesse gráfico, né, que é a análise de variância. Então, tanto o desvio padrão como a variância são medidas que servem para mostrar justamente essa dispersão dos dados. É um procedimento estatístico usado para comparar as médias de 3 ou mais grupos independentes, comparando a distribuição de diferentes grupos representados graficamente. Por exemplo, se você tem um boxplot que mostra a distribuição de salários em diferentes departamentos de uma empresa, você pode usar a nova para testar se há uma diferença significativa nas médias salariais entre os departamentos. No entanto, é importante notar que a nova é uma técnica separada e não é normalmente representada diretamente do boxplot. Então, vocês veem isso embaixo do gráfico. Então, boxplot, qual é a diferença de usar a média ou a mediana, né? A média e a mediana são medidas de tendência central, que indicam um valor que separa a metade superior da metade inferior de um conjunto de dados ordenado. Lembrando que a média não precisa estar ordenada, né? Só a mediana que o dado tem que estar ou crescente ou decrescente. Na mediana, se o número de dados n for ímpar, ele será o valor que estará na posição central. Por exemplo, pegando aqui o conjunto 1, 3 e 5, o valor central é 3. A mediana é 3. Mas se o valor de dados for par, a mediana será a média dos valores centrais, que então, nesse exemplo de 1, 3 e 5, vai ser a soma de 3 e 5, e o valor vai ser 4.
É importante notar que a mediana é resistente a valores extremos ou outliers. É por isso que é interessante usar sempre a mediana e não a média. Isso significa que, mesmo que um ou poucos valores no conjunto de dados sejam muito altos ou muito baixos, isso não afetará significativamente a mediana. Em contraste da média, que é o valor médio, pode ser fortemente influenciado por outliers. Por essa razão, em distribuições muito assimétricas ou com valores extremos significativos, a mediana pode ser uma representação mais indicativa da centralidade dos dados do que a média. Então, vejam que, aí, de novo, né, vamos selecionar o nosso conjunto total de dados, porque senão ele vai mostrar só daquele que está selecionado, das instâncias selecionadas. Então, vocês veem aqui, certo? O estado, nós temos Pernambuco, temos a Bahia e temos Alagoas. Vejam que eu ou seleciono a média, que está aqui representado pela média, ou a mediana, que é mais indicativo da tendência central, né, como já explicado. E aí você vê, em termos de comparação com a mediana, né, ou com a média, quando você vai configurado, como está o seu conjunto de dados em relação à simetria. Como dito já, que você tem os valores mínimos e máximos indicados no gráfico. Os que estão representativos aqui são os outliers, né, em relação. E aí você tem os quartis, e você consegue, então, num gráfico só, ter essas informações, né, do teu conjunto de dados, em relação aos subconjuntos. Professor, a idade é o target, né? É, exatamente. E pode abrir ali, por favor, novamente? Pois não. Tem uma mediana, que é o que está no meio ali, perdão, tem a média que está no meio, o amarelo é a mediana, né? É, a mediana. Beleza. Aqui, ó. Mas você pode configurar para analisar a média. Aí vai ser configuração. Tá, beleza. Lembrando que é mais representativo se tiver um conjunto grande de outliers, né, valores grandes ou valores pequenos, isso vai influenciar na média, né, como já foi explicado ali. Então, é sempre bom deixar marcado mediana, porque ele é mais representativo do valor central. Vamos agora, mapa de calor, né? Então, aqui esse mapa de calor, você pode configurar como é que você quer o conjunto de cores fortes e fracas, mas normalmente a gente representa a cor forte como vermelho e a cor fria. A cor forte seria a cor quente, né? Mas representativo de maior densidade de dados. E a cor fria, quer dizer, representativo de uma menor densidade de dados. Sendo o vermelho e azul, mas aqui nessa ferramenta você pode selecionar outras combinações de cores. E como você quer analisar o seu conjunto de dados em termos de grupos, né, em termos de clusters, né? Quem vai ser a categoria, a chave da classificação, que no nosso caso é o estado, e aí ele representaria as informações de acordo com o que você está querendo analisar. Analfabetismo, mortalidade, pobreza, em relação aos anos de estudo, nos 3 conjuntos, né, que é Alagoas, Pernambuco e Bahia. Aqui, esse gráfico, em relação ao censo, não ficou muito legal, né? Mas imagine que aqui você tivesse dados sobre vendas, que ele é muito utilizado em relação a vendas, né? Você quer ter a visão de quais são os meses que aqueles produtos que você está analisando ali são mais vendidos, né? Ou que pacotes são mais vendidos. Imagine que você tivesse aqui, por exemplo, os meses, né, de janeiro a dezembro, estivessem representados aqui, e aqui você tivesse, por exemplo, regiões do país, né? Região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, e assim por diante. Então, você, nesse gráfico, batendo o olho, fortemente e rapidamente, melhor dizendo, você estaria analisando, eu vendo mais passagens aéreas, por exemplo, para o sul nos meses de início de ano e fim de ano. Já vendo mais para o nordeste e norte nos meses do meio do ano. Quer dizer, num gráfico bem rapidamente, você olhou, você já consegue ter essa informação e aí você pode fazer as ações necessárias com base no que você percebeu com esse gráfico. Então, o que é o gráfico mapa de calor, né? Ele também conhecido como heatmap, é uma ferramenta de visualização de dados que exibe informações em intensidade de cores, sendo usado para representar uma grande quantidade de dados comparativos, como valores dos dados, representando os dados em uma forma tabular em blocos codificados por cores, onde os valores mais altos e mais baixos são exibidos em cada coluna de dimensão. Então, ele serve para determinar essa questão dos valores dos dados, mas também pode ser usado para os padrões e tendências, para visualizar grandes quantidades de dados de uma só vez, facilitando a identificação de tendências e padrões, como foi o exemplo que eu dei
aqui das vendas de passagens aéreas nos meses para as regiões. Concentração de medidas, representando a concentração de medidas determinadas, análise de comportamento, para avaliar os dados em relação às áreas que aparecem com cores mais fortes, o que desperta o maior interesse. Então, vamos ver aqui nosso exemplo de mapa de calor. Então, aqui você consegue ver, de acordo com as configurações, né? Você pode configurar aqui N formas de representação de cores, né? Normalmente, o que é usado é essa aqui mesmo, né? As cores frias e quentes, né? Para os vermelhos, mais denso, maior ocorrência, os azulzinhos, menos ocorrência, né? As cores mais claras, né? Aí você determina a quantidade de clusters, se quer que mostre legendas ou não, quem é que você vai estar subagrupando, que no nosso caso aqui é o estado. Então, são as configurações que, se você quer ver em cima e embaixo, ou só em cima, ou só embaixo, com cores. Então, esse é o mapa de calor, que vocês já entenderam. E ele é muito interessante para ver essa representação de relevância do que você está analisando dentro de uma determinada perspectiva. Esse é o gráfico de silhueta, né? Então, vocês podem analisar aqui, né, que está sendo analisado pela distância euclidiana, né? Você pode usar N e outras métricas para calcular essa distância entre os pontos, cosseno, Manhattan, e qual é o grupo, né, que nós estamos analisando aqui, os estados. Então, o gráfico de silhueta é uma ferramenta de visualização usada para interpretar e validar a consistência dentro de clusters de dados, fornecendo uma representação gráfica de quão bem cada conjunto, cada objeto foi classificado em seu cluster, podendo ser usado para a identificação do coeficiente da silhueta. Para cada ponto é calculado o coeficiente, que é a medida o quão semelhante esses pontos estão, esse ponto está em relação aos outros pontos do seu próprio cluster e comparando com outros clusters, com outros grupos. Também serve para a interpretação do coeficiente, que é o valor do coeficiente que varia de -1 a 1, sendo um valor alto, indicando que o ponto está bem combinado com o próprio cluster, e mal combinado com valores vizinhos. Mas, se muitos pontos tiverem um valor baixo ou negativo, a configuração do cluster pode ter muitos ou poucos clusters. Serve para visualização da consistência do cluster, no qual o gráfico exibe uma medida de quão bem cada objeto se encaixa em seu cluster. Determinação do número ideal de clusters, isso aqui é uma boa utilidade que se faz de silhueta, né? No qual o gráfico pode ser usado para determinar o número ideal de clusters, que é aquele hiperparâmetro K, que normalmente se tem que preencher nos algoritmos, nas técnicas inteligentes de clusterização, mostrando ao variar o número de cluster e traçar os coeficientes médios da silhueta. O número ideal de cluster é geralmente considerado como aquele que maximiza o coeficiente médio da silhueta, né, que a gente tem o gráfico que a gente chama de cotovelo. Aí vamos mostrar o de silhueta. Ele não conseguiu representar o gráfico de silhueta. Vamos mostrar todos os dados, porque naquele subconjunto ele não conseguiu. Agora ele conseguiu. Tinha poucos dados aqui selecionados para ele montar o coeficiente. Então, aqui nós temos o gráfico, usando aqui a média euclidiana, que ele permite configurar Manhattan com seno. Euclidiano é o que normalmente todo mundo usa. E aí nós temos a visão da silhueta para o estado de Alagoas. Esse é o de Alagoas, esse é o da Bahia. E agora o de Pernambuco, com base nos dados. Então, eu consigo, com base nisso, observar qual o número de clusters que eu posso usar como ideal, se eu quisesse fazer aí a utilização de um Camis ou de um HCA. Observe que aqui a gente está analisando 3 conjuntos, subconjuntos, Alagoas, Pernambuco e Bahia. Mas vamos concentrar só em Alagoas, certo? Aqui você tem o coeficiente dos dados que ele computou em relação àquela faixa de dados de Alagoas. E ele está mostrando aqui, é o que a gente chama de cotovelo, né, a curva que determina, que você pode estar usando para determinar quantos grupos eu vou querer aplicar para descobrir em relação aos dados de Alagoas. O que é que eu tenho lá de Alagoas, né? Eu tenho várias informações, tenho mortalidade, tenho natalidade, anos de estudo. Então, naquele conjunto de dados, eu estou só analisando Alagoas aqui para ficar mais simples, mas aqui seriam em relação aos 3 também, né? Eu quero agrupar esses dados pela semelhança matemática.
para ele mostrar quantos clusters eu tenho dentro do meu conjunto de dados de Alagoas, que eu posso olhar e dizer, ó, isso aqui está representando que dentro do meu estado de Alagoas, eu consigo ter um grupo ali que é mais próximo ao interior, eu preciso fazer uma ação, porque está tendo um índice de mortalidade muito grande, porque XYZ acontece, que é onde eu vou olhar o cluster. Mas eu não sei quantos clusters eu devo determinar para gerar esses agrupamentos, que depois eu vou entrar e olhar essas relações entre esses dados. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o gráfico da silhueta para observar essa relação de coeficientes para ver quantos grupos eu posso formar. Veja aqui, notou que aqui está praticamente tudo nesse coeficiente que se aproxima a 1, a 0,8, mas eu tenho uma variação aqui, ó. Então, eu poderia dizer que eu posso fazer 3 grupos, onde eu vou encontrar mais dados distintos, onde eu vou poder, 3 grupos mais distintos, onde eu vou poder analisar melhor o que é que esses clusters estão informando. De vez eu ficar, eu gero quantos clusters aqui para analisar? Vou gerar com 5 clusters, eu boto K igual a 5. Ele vai montar 5 grupos, mas eles vão representar o quê? Eles podem ser grupos muito simétricos. E aqui eu posso ter uma visão mais apropriada para ver qual o valor de K que eu vou dar para aquele algoritmo de agrupamento. Deu para entender melhor? Sim, sim. E o coeficiente, no caso, ele vai medir a similaridade? Por isso que quanto mais clusters você tem, mais tudo fica igual, assim, e se aproxima 1? O coeficiente ele vai servir para mostrar o quão esse dado é mais parecido do que o outro, que estão dentro do mesmo cluster, e diferente dos outros clusters. Tranquilo? Tá. Então, assim, você consegue ver que, se você, aqui tem 3 clusters, então ele conseguiu ver, em relação a esse conjunto de dados, que 3 clusters têm dados muito próximos e muito diferentes dos outros. Quer dizer, se você abrir o grupo, vou chamar de 3 cores aqui, o cluster de cor vermelha, o cluster de cor amarela e o cluster de cor verde. Se você abrir o cluster de cor vermelha, você vai ver que os dados têm mais similaridade e são mais assimétricos do cluster dos outros 2, o azul e o verde. Se você abrir o verde, você vai ver que os dados são mais semelhantes e mais diferentes dos outros 2. Então, esse cálculo do coeficiente vai servir para isso. Tá, perfeito, entendi. Beleza. E aí evita de você fazer chutômetros para o número de K. Vamos para o próximo. Esses próximos são muito intuitivos, né? Então, assim, eu não vou nem entrar em detalhes nesses próximos, porque o gráfico de linha já é naturalmente utilizado por todos, né? A diferença de um gráfico de linha para um gráfico de projeção linear é que você pode analisar em várias dimensões, né? Eu quero ver, em relação a esse grupo de dados, lembrando que cada ponto desse aqui representa uma instância, como é que eles estão se comportando em relação, aqui no nosso exemplo, em 3 dimensões. A pobreza, o analfabetismo e a mortalidade. Então, aí você vai ver que, por exemplo, essa dimensão pobreza e analfabetismo, tá? Veja que é muito relevante o estado de Alagoas. Nem tanto Bahia e muito menos Pernambuco. Então, esse gráfico, mas vamos fazer a leitura, né? A projeção linear, frequentemente associada à regressão linear na ciência de dados, é uma técnica usada para modelar e analisar as relações entre 2 ou mais variáveis. Seu principal objetivo é prever valores. Uma vez que o modelo é estabelecido, é possível usar a regressão linear para prever o valor de uma variável com base no valor de outras variáveis, relacionar variáveis. A regressão linear pode ajudar a entender a força e a natureza de relação entre as variáveis dependente e uma ou mais variáveis independentes, interceptar e tratar o coeficiente. O ponto de intercepção e o coeficiente de regressão indicam, respectivamente, onde a linha cruza o eixo Y e qual a variável dependente muda para cada unidade de mudança da variável independente. E testar hipóteses. A técnica pode ser usada para testar hipóteses sobre as relações existentes entre variáveis. É importante notar que a regressão linear pressupõe uma relação linear entre as variáveis. Se a relação não for linear, quer dizer, uma relação não linear, outras técnicas, como regressão polimonial, podem ser mais apropriadas. Então, se a gente usar nosso gráfico de projeção linear, está montando aqui. Como a gente está só com os dados selecionados, aí foram poucos, vamos
botar todos os dados. E aqui você vê essa relação. Aqui você pode sair dizendo o que é que você quer analisar. Aqui está sendo analisado o analfabetismo, vou remover. Aí só estou analisando pobreza com mortalidade. Ou você pode ir dizendo o que é que você quer analisar. Quero analisar também em relação à natalidade. Quero analisar em relação a anos de estudo. Quero analisar em relação à população. Então, você vai dizendo quais são as dimensões que você quer analisar do teu conjunto de dados.